Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bom, nós temos aqui Paulo escrevendo a uma assembleia que era basicamente formada por gentios, mas ele se apresenta no versículo 1, dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Na versão atualizada fala Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, que é a mesma versão que fala na Bíblia do Darby. Seria basicamente apóstolo por chamado ou por chamamento. Então ele não era apóstolo porque alguém chegou para ele e falou assim: vamos te promover apóstolo. Você era um fariseu, perseguidor de judeus, agora você vai ser apóstolo, vai ganhar carteirinha, vai receber um salário, não é nada disso. Ele era apóstolo porque ele recebeu um chamado do Senhor na estrada para Damasco. Ali começa a jornada de Paulo agora como um novo homem, um homem voltado agora a ser usado como instrumento de Deus para receber mistérios que estavam escondidos em Deus e que nem os profetas do Antigo Testamento conheciam e nem os próprios apóstolos que tiveram o privilégio de andar com o Senhor aqui no mundo. Porque Paulo é um apóstolo chamado pelo ressuscitado. Ele não é um apóstolo como os outros que foram chamados por um Cristo vivo aqui na Terra ainda. Ele foi chamado a partir da glória. Ele endereça essa carta, primeiro, à Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus não é uma denominação chamada Igreja de Deus, obviamente. A Igreja de Deus é aquela que Deus comprou com o sangue que é de sua propriedade, o sangue de Cristo. Essa descrição, ela aparece deixa eu achar aqui, em Atos, capítulo 20, versículo 28, o próprio Paulo, quando está se dirigindo aos anciãos da cidade de Éfeso: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A leitura correta disso aqui, já que a gente sabe que Deus não tem sangue, né? Deus é espírito. Então, a leitura correta, a igreja de Deus, que ele resgatou com o sangue que é seu, ou seja, que é de sua propriedade. E qual é o sangue que é da propriedade de Deus? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então, começa aqui já esse endereçamento, que é para a igreja de Deus. E é importante lembrar sempre que na Bíblia não tem igreja de Cristo, não tem igreja de Jesus, mas tem igreja de Deus. Agora, você encontra em Atos igrejas de Cristo. O que eram igrejas de Cristo? Eram as manifestações locais da igreja de Deus,
onde havia irmãos congregados localmente. Então, dizer que a igreja é a igreja de Cristo é um termo que não é correto, a não ser que esteja referenciando as diferentes manifestações da igreja na Terra. Agora, uma coisa importante, eu sei que muitos vieram de denominações, lembre-se que não, a igreja de Deus não tem nome. Não tem nome. O único nome é o nome de Cristo, ao qual nós estamos congregados, ao qual o Espírito nos congrega. Mas não existe qualquer autorização bíblica para se nomear um grupo de cristãos. Isso foi invenção de homens. Isso pode ser bom para time de futebol, para empresa, para loja, marca, grife, mas nada disso serve para a igreja de Deus. E é muito simples entender isso, que a igreja de Deus é formada por todos os que foram salvos por Cristo. Não são os irmãos aqui que nós estamos reunidos ao nome do Senhor e tal, e esses são a igreja de Deus. Não. A igreja de Deus é formada por todos os salvos por Cristo. E assim, não é... Se alguém quiser sequestrar para si ou para o seu grupo o título de Igreja de Deus, tem até uma denominação chamada Assembleia de Deus, né? Tem outras que chamam Igreja de Deus, tem outras que chamam Igreja de Cristo. Quem faz isso está se tentando sequestrar para um grupo de pessoas um nome que é de todos e não daquele grupo, de todos os salvos. Uma designação que é de todos os salvos. Por isso que é tão errado, dar um nome a um grupo de cristãos e chamar isso de igreja. Porque a única igreja que nós conhecemos pela Bíblia é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus. E a Igreja de Deus, ela está em diferentes cidades. A única identificação que nós encontramos na Bíblia da igreja é a de localização. Então, a Igreja de Deus que está em Corinto. Por que ela está em Corinto? Porque os salvos por Deus estavam em Corinto. Então, a Igreja de Deus está em Corinto, a Igreja de Deus está em Éfeso, a Igreja de Deus está em Filipos. Às vezes eu recebo cartas, e-mails de irmãos que falam assim, você falou que não tem denominação, mas na Bíblia tem denominação. Tem igreja de Éfeso, tem igreja de Corinto, tem igreja não sei do quê. Não, filho, isso aí é o nome da cidade. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi fundado lá em, não sei quando, eu falava uma data, aí deve ter algumas gravações, numa data totalmente errada, que não tem nada a ver com a fundação do Exército. Mas o Exército Brasileiro foi fundado numa determinada data, quando se criou o Exército, ok? A partir daí, todos aqueles que se alistaram ao Exército Brasileiro, eles não criaram de novo o Exército Brasileiro, simplesmente receberam uma farda e foram arrolados ao grupo de soldados do Exército Brasileiro. Aqui em Limeira tem um tiro de guerra. O que é um tiro de guerra? É um agrupamento do Exército Brasileiro, chamado tiro de guerra. Não é chamado quartel, eu acho que é porque deve ter uma diferença, quartel deve ser uma coisa maior, mas em alguns lugares deve ter, existem quartéis. Então tem um quartel em São Paulo, tem um quartel em Salvador, tem um quartel em Campinas, aí o quartel da segunda divisão, da terceira divisão, dependendo de que tipo de soldado está lá. Mas todos eles são Exército Brasileiro. Se alguém aqui em Limeira falar assim, gente, vamos formar um Exército Brasileiro aqui, vamos chamar de Exército Brasileiro de Limeira. Aí nós vamos presos. Vamos tudo preso. Porque não pode. É crime você formar um exército. É crime. Você está formando uma milícia, né? Milícia é ilegal. Então, o Exército Brasileiro... Então, se tiver 2 ou 3 soldados no quartel da cidade de Salvador, eles estão representando a totalidade do Exército Brasileiro. Assim é a igreja também. Onde estiverem 2 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus falou, ali está a representação bíblica.
Da igreja, mesmo que sejam só 2 ou 3, 2 ou 3, 2.000, 3.000, 2 milhões, 3 milhões, não importa. 2 ou 3, o lugar é o nome de Cristo. Então, a igreja de Deus que está em Corinto era esse conjunto de salvos que estavam em Corinto. Ok? Aí ele continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aqui entra um outro engano muito grande, principalmente dentro do ambiente que muitos de nós viveu, né, que é o ambiente católico romano, onde a gente aprendeu que santo era um cara assim, fora da linha, da curva, né? O santo era fora da curva, o santo era um cara totalmente que podia fazer milagres, ou andava nas nuvens, flutuava, jejuava 3 anos e meio. Então a gente sempre aprendeu aquelas historinhas de primeira comunhão, que santos eram pessoas extraordinárias, pessoas. Era que nem no meu tempo de criança, de garoto, eu tinha lá um livrinho que era os Santos, né? Tinha lá eu lembro do São Fernando, tinha a biografia curtinha de cada um deles, era o meu livrinho de primeira comunhão, tinha, inclusive, era lindo o livrinho, não sei onde foi parar isso, tinha a capa de madrepérola, era linda a capa de madrepérola, madrepérola é feita de concha, né? E eu lembro da história de São Fernando, dizia que São Fernando era o único santo que nunca tinha pecado em toda a sua vida. Olha que maravilha, né? Não é assim que tem que ser? Mas não é. O problema é que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, inclusive o São Fernando. Então, dentro do conceito católico romano, um santo é alguém muito especial, que teve uma vida totalmente extraordinária, fora do padrão humano. Não era o cara que ia lá no boteco tomar uma, não era o sujeito que ia trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite, pegava a condução. Não, o santo ele era um cara diferente. Geralmente martirizado, morreu martirizado, ou então praticou obras extraordinárias de bondade, de caridade, e depois que morreu ainda fez milagres, não é? Mas o que ele fala aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, aí nós já vimos. Aos santificados, o que é santificados? Separados. Separados em Cristo Jesus. Quem são esses? Esses são todos os crentes em Cristo. Todos os salvos por Cristo. Porque quando nós somos salvos por Cristo, nós somos separados para Deus. Separados em Cristo. É como se Cristo fosse um envoltório, né, de proteção. Então Deus nos salva e nos coloca em Cristo agora. Então nós somos santificados, porque a palavra santo significa separado. Em Cristo Jesus, chamados santos. Chamados santos por quem? Por Deus. Ah, não é pela junta de cardeais lá de Roma, os bispos, Não. É Deus quem nos chamou para sermos santos. E santos tem basicamente três, a santificação tem basicamente 3 esferas, né? Nós somos santificados no momento em que cremos em Jesus, porque nós somos separados para Ele. Nós estamos sendo santificados o tempo todo, à medida que andamos em separação, agora é uma santificação prática, do dia a dia, e seremos santificados definitivamente quando formos separados desse corpo de carne, que é o que nos faz pecar, que é o que nos leva a pecar. Então, santo é todo salvo por Cristo. Quem achar que santo é só uma classe especial de homens, está deturpando a Bíblia. E quem se dirigir a um santo, ou rezar a um santo, qualquer que seja, está pecando. Porque na Bíblia nós vemos que não existe essa de orar, de pedir para santo. Porque você invocar um santo, né, no sentido católico da palavra, você está invocando um morto. Você está pedindo algo para alguém que já morreu. E a Bíblia proíbe invocar mortos. Isso é espiritismo. Buscar ajuda de uma pessoa que morreu, mesmo que seja Paulo, o apóstolo Paulo, é espiritismo.
é espiritismo. Nós temos acesso direto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou: vinde a mim. Ele não falou: vão a Maria, vão a Pedro, vão a João. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele deixou acesso. Então, quando nós entramos em oração, na presença do Senhor Jesus, nós vamos a Ele. E você se ajoelhar diante de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, isso é idolatria. Mesmo que seja um santo, no sentido católico da palavra. Isso é idolatria. Pedro, lá em Atos, capítulo 10, quando Pedro encontra-se com Cornélio, nós vemos ele... Capítulo 10, versículo 25. Cornélio era um centurião romano, que um anjo apareceu para ele e avisou que ele tinha que conversar com Pedro, porque Pedro ia pregar o evangelho para ele. Anjos não pregam o evangelho. Versículo 25. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. E levou uma bronca tremenda por isso. Versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pronto. Nunca mais Cornélio iria querer se ajoelhar diante de um santo. E se você vai lá em Apocalipse, capítulo 19, aparece um anjo para João, o João que escreveu o Apocalipse. E disse-me, versículo 9, Apocalipse 9, 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus, não faça isso. Não se ajoelhe na minha presença, o anjo está dizendo para ele. Então, eu acho que só esse versículo primeiro aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios já esclarece, esses dois primeiros versículos, já esclarece muita coisa, muitos erros nos quais nós fomos criados. Eu, pelo menos, fui criado numa família católica, então eu achava que eu tinha que pedir as coisas para Nossa Senhora, né? E nós encontramos lá em João que o principal mandamento que nós devemos seguir é o mandamento de Maria, né? Não sei se vocês conhecem qual é o mandamento de Maria, quando ela vai até o Senhor e avisa que não tinha mais vinho na festa de casamento. Ele responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela vai e os servos chegam a ela, eles estão procurando também saber o que eles têm que fazer, né? Aí Maria fala, ela dá um mandamento, esse é o mandamento de Maria. Maria fala assim: fazei tudo que ele, Jesus, vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. Mas voltando então aqui ao nosso capítulo 1 de 1 Coríntios, o versículo 2 já deixou claro que a igreja de Deus são todos os salvos por Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus, são aqueles todos que foram salvos e separados, e agora estão em Cristo Jesus, são chamados santos por essa razão. E aqui também para nós. Porque veja que aqui essa carta também é endereçada a nós. Com todos os que em todo lugar, inclusive Salvador, Hong Kong, Limeira, Nova York, aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Então, se você tinha dúvida se na Bíblia tem alguma carta que foi dirigida a você, tem sim, essa aqui. Essa foi dirigida também a você, porque você é um cristão que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que você esteja, você está recebendo esta carta dele, de Deus, né? Na verdade, de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, enviada a todos os santos. Então, isso aqui é importante lembrar, porque mais à frente nós vamos chegar a alguns capítulos que muita gente fala assim: não, não, isso aí Paulo estava falando só para os coríntios. Espera aí, dona, vamos ver onde que ele endereça a carta. O que está escrito no envelope? Para quem que é essa carta? Então, quando você quer saber se o que está numa carta foi dito para algum grupo, alguma pessoa específica, volte ao envelope, volte ao endereçamento. Então, sim, as coisas que ele escreve, como ele diz numa frase, eu não sei se é aqui na própria carta aos Coríntios, ele fala: essas coisas eu ensino em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Não tem uma. É claro que Corinto tinha alguns problemas específicos que Paulo iria tratar com instruções específicas, não é? Mas essas instruções específicas também serviriam para todas as igrejas que tivessem o mesmo problema específico. Não é que ele iria dizer para uma assembleia de cristãos: faço assim, e para outra, faço assado. Não. O Espírito Santo não pode se contradizer. Então, eram ordens, sim, para todos os cristãos. Aí no versículo 3, eu não sei se aqui já tem alguma dúvida, alguém já ficou com alguma dúvida, já tem alguma pergunta e quer já esclarecer antes que a gente siga em diante. Quem tinha levantado a mão mais cedo aí foi Larissa, mas eu não sei se ela estava testando a mãozinha ou queria fazer uma pergunta. Foi sem querer, irmão. Ok, Larissa. Bom, hoje eu já aprendi aqui que em 1822 foi a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro em 19 de abril de 1648. Olha só, o Exército Brasileiro é mais antigo do que eu pensava. Mas tá bom. Então vamos seguir adiante. Versículo 3: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa saudação com graça e paz, porque isso é basicamente um resumo do que é o Evangelho da Graça. A graça é a fonte de toda a bênção, e a paz é o resultado na vida do ser humano, não é? Que aceita a graça de Deus. Você não pode ter paz sem você aceitar a graça de Deus, porque você vai estar sempre sob condenação, debaixo de condenação. Então, a primeira coisa, na ordem das coisas que Deus coloca para nós, a primeira coisa é aceitar a graça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Deus pode agora perdoar o homem pecador, porque ele já teve um sacrifício, já teve um que assumiu o pecado do homem e morreu no lugar do homem. Cristo Jesus. Isso não significa que todos os homens sejam salvos, porque o restante da história é necessário entender, que é que os que creem estão salvos. Os que creem em Cristo, os que creem que ele pagou por nossos pecados na cruz, esses estão salvos. Os outros ainda estão debaixo de condenação. Não receberam ainda o perdão de todos os seus pecados. Então, graça e paz é sempre nessa ordem. A graça como a fonte do favor de Deus imerecido, o que é de graça não se paga, porque já foi pago.
Se eu compro um presente para você no seu aniversário, levo o presente, entrego, você não vai tirar a carteira e pagar. Eu vou, não, peraí, não, eu já paguei. Foi pago já. Já está pago, é presente. Então a salvação é isso, é um presente que já foi pago, custou muito caro, custou um preço que ninguém conseguiria pagar. Por isso que Cristo foi à cruz para pagar por nossos pecados. E essa graça, essa paz, vem de quem? Aqui explica. De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É importante entender que isso aqui vai aparecer mais vezes também no Novo Testamento, graça e paz, e Deus Pai e Senhor Jesus Cristo, porque essa é a relação que nós temos com Ele. Nós não nos dirigimos a um Deus, tipo assim, altíssimo, embora altíssimo seja um dos termos encontrados na Bíblia. Mas hoje, para nós que cremos em Cristo e somos membros da família de Deus, membros do corpo de Cristo e participantes da família de Deus, para nós, Deus é Pai. Nós não chamamos Deus de Elohim ou de qualquer coisa, chamamos Deus de Pai. Pai. Né? Quando o Senhor Jesus ensinou Pai Nosso, ele falou, como é que começava? Pai Nosso. Então, Deus é Pai. Você vai encontrar aí na internet hoje uma infinidade de sites e vídeos e conversa mole de que você não pode chamar Deus de Deus, você tem que chamar de outra coisa, e Jesus não pode chamar de Jesus, porque não existia o J no grego, era I, e tatati, tá. Eu sempre respondo da seguinte maneira. Claro que Deus é Pai, né? E Jesus é Jesus. E para nós, Jesus é Senhor. Eu me dirijo a Ele como Senhor. Agora, eu sempre respondo o seguinte: se eu estivesse numa praça, quando pequeno, e eu me perdesse na multidão, e quando desse por mim, pensasse, ai, me perdi, cadê meu pai? E eu desse um berro, pai! Ia ter um homem naquela praça que imediatamente reconheceria o meu chamado e viria correndo para me ajudar. Quem? Meu pai. Porque ele reconhecia que era eu e o filho dele, porque eu chamei ele de pai. Todo mundo naquela praça tinha pai. Mas o meu chamado de pai era pessoal. Ele sabia quem estava chamando. Então é uma bobagem muito grande alguém achar que porque você não falou em hebraico para se dirigir na sua oração, ou porque você não falou em grego para falar o nome de Jesus, você não foi atendido, meu filho. Que Deus é esse aí, tão pequenininho que você está seguindo, hein? Tão pequenininho que não consegue identificar a voz de um filho seu. E se eu fosse gago? Ele ia saber que era eu. Mais fácil ainda de saber, né? Então, entenda que o Deus que nós cremos, em quem nós cremos e que seguimos, não é limitado por essas ideias humanas. Essas ideias humanas só fazem querer colocar jugo, né? Fardo, e colocar você debaixo de um comando dessas pessoas, que daí você aceita a teoria dele, você fica debaixo dele. Ele que vai dizer para você o que pode, o que não pode, como é, como não é. Então, fuja dessas coisas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graça primeiro, paz depois. Você já aceitou a graça de Deus? Então agora você tem paz. Não tem paz ainda? Você não aceitou a graça de Deus. Por que paz? Porque nós somos transgressores das leis de Deus. Por natureza, nós nascemos pecadores. Então, não temos uma relação pacífica com Deus, porque seríamos julgados por Ele, por causa dos nossos pecados. Mas no momento em que cremos em Jesus como Salvador, eu não sei se aí é costume dizer, vamos fazer as pazes, não é? Quando você briga com um amigo seu, depois você fala, oh, cara, vamos fazer as pazes, vai. Tinha até antigamente, dá o dedinho, né? Dá o dedinho aqui. Aí dava um dedinho um para o outro, assim, fizemos as pazes. Não sei se ainda existe isso, mas era assim quando no meu tempo de menino. Então, quando você já fez as pazes com Deus, que na realidade é que Deus fez as pazes com você, entregando o seu filho Jesus na cruz para morrer,
Aí você tem paz. Você aceita por graça esse presente de Deus, que é a salvação e é o perdão de todos os seus pecados. Aí você tem paz. Você não vai ter mais medo de se encontrar com Deus. É esse o sentido dessa paz. Quando você deve no armazém da esquina e você tem que passar pela rua, você muda de calçada. Você tem medo de olhar para o dono do armazém, porque você não tem paz com ele. Você está devendo para ele. Agora, um crente, ele não deve nada para Deus. Todas as suas dívidas foram pagas na cruz. Então, ele não tem medo de se encontrar com Deus, porque ele nunca irá se encontrar com Deus como um juiz. Ele não é mais réu desse processo. Quem tomou seu lugar de réu na cruz foi Jesus. E ali ele foi julgado, ali ele foi condenado, ali ele sofreu em 3 horas de trevas o castigo por uma eternidade de pecados. E ali ele morreu e deu sua vida. E essa morte fica valendo para aqueles que creem nele. No versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha quantas vezes ele lembra que tudo é por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Versículo 2, aos santificados em Cristo Jesus, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, com o testemunho de Cristo, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então, a base de toda a vida cristã, a base da salvação, da vida cristã e da ocupação eterna do cristão é Cristo. Não existe nada mais precioso ao coração de um cristão do que Cristo, a pessoa de Cristo, porque ele é também o mais precioso ao coração do Pai. Então, pergunta aí, Mário. Sim, vamos lá. Aqui o irmão Alexandre. Deixa eu ler aqui. Irmão Mário, eu estaria errado pela palavra eu dizer que sou da Igreja de Jesus Cristo, porque as pessoas me perguntam hoje de que igreja eu sou. Eu digo da de Cristo. Nós não encontramos ninguém na Bíblia dizendo que é da Igreja de Cristo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, sim, mas somos da Igreja de Deus. Fazemos parte da Igreja de Deus. Aí você vai ter que explicar o que é a Igreja de Deus, porque essa pessoa não vai entender. Ah, você é da Assembleia de Deus? É? Ah, conheço o pastor lá. Não vai entender. Então você tem que explicar que eu sou da Igreja de Deus. Eu sou da Igreja dos salvos por Cristo. Você é salvo por Cristo já? Você já foi salvo por Cristo? É sempre importante, quando vem essas perguntas, eu gosto de pegar essas perguntas e pegar um gancho. Então eu diria o seguinte: de que igreja você é, Mário? Eu sou da igreja dos que foram salvos por Cristo. Você já foi salvo por Cristo? Você sabe? Você tem certeza de que vai se encontrar com Deus livre dos seus pecados? Você já foi liberto dos seus pecados? Você já teve o perdão de todos os seus pecados para poder chegar na presença de Deus sem medo? Você tem medo de morrer agora, de encontrar-se com Deus com seus pecados? Pronto, de repente se abre assim, um leque de possibilidades para evangelizar aquela pessoa. Não, mas eu perguntei de que igreja, sim, se você vai naquela da esquina ali ou naquela da praça lá. Ah, não vou em nenhuma dessas. Eu congrego com mais alguns irmãos somente ao nome do Senhor Jesus. Eu já sempre acrescento o seguinte: sem templo, sem dízimo, sem banda, sem pastor, sem gritaria, sem... Aí você pode pôr o que você quiser nessa lista dos 100. A lista dos 100.
Mas nunca se esqueça de que uma conversa aberta assim deve levar necessariamente para o Evangelho. Porque muito provavelmente aquela pessoa não conhece o Evangelho. Muito provavelmente. Eu recebo sempre mensagens de pessoas, fiquei 30 anos na igreja e nunca sabia por que Cristo veio ao mundo. Nunca soube por que ele veio morrer. Ou seja, a pessoa, agora que ela creu em Jesus, depois de 30 anos na igreja, ouvindo o pastor pedalando lá e pedindo dinheiro e falando um monte de coisa, ela nunca tinha escutado o evangelho da graça de Deus. Sempre escutou que tem que fazer isso, tem que mudar de vida, tem que fazer aquilo, parar de fumar, parar de beber, parar não sei o quê. E dá dinheiro, oferta, mas nunca escutou o evangelho. Então, aproveita essas oportunidades para abrir a conversa para o evangelho. E não demore muito tempo explicando como congregar também. Principalmente se a pessoa for incrédula. Porque se ela entende, ela não vai entender, para começar, não vai entender, né? E mesmo que entendesse, ela iria para o inferno e lá ela podia até falar para os outros: oh, gente, eu sei como congregar, mas agora não adianta mais isso aqui. Então, não perca tempo tentando explicar isso. Isso aí nós explicamos para pessoas que já têm a certeza da sua salvação e estão interessadas, não é? Se não estão interessadas, então até logo. Não vou querer conquistar uma alma para minha congregação. Não é assim que funciona. Isso funciona no mundo religioso. Querer, como falam, pescar em aquário alheio, né? Mas então é isso aí. A outra pergunta que tem aqui. Nomar, isso é errado pela palavra, dizer que sou da igreja. Esse já foi o que perguntou. Por eles, muitas das vezes, não entenderem que existe igreja fora da denominação. Isso não vai entender mesmo. Então, ele precisa. A primeira coisa que precisa entender é a salvação, o evangelho da graça de Deus. Porque esse é necessário. Se essa pessoa não entender nada sobre igreja e como congregar, não tem problema. No céu você termina a conversa. Porque o importante é que ela creia em Jesus para ser salva. Não vire um pregador de reuniões, hein? Pregador de irmãos congregados ao nome do Senhor. Não faça isso jamais. Daí você está pregando uma seita. Aí você está criando uma seita e pregando essa seita. Nós não pregamos lugar de reunião. Nós pregamos Cristo. O lugar de reunião é uma consequência do Espírito Santo mover essa pessoa para querer estar congregados ao nome do Senhor Jesus. Então, não perca seu tempo querendo convencer as pessoas do lugar de reunião. Porque não é. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o Senhor falar assim: ide por todo mundo e pregai o lugar de reunião. Não tem. Não, pregar é o evangelho, as boas novas da salvação. É claro que você vai encontrar cristãos que vão entender, outros não, mas isso é uma questão do Espírito Santo. Agora, aqui mais para frente, existe alguma diferença em dizer Jesus Cristo e Cristo Jesus? Pois aprendi que Jesus foi ungido e Cristo o glorificado. Na própria passagem do capítulo 1, versículos 1 e 2, tem essa aplicação. Assim como devemos chamar Cristo de Senhor e não de Deus. Pois Deus é Pai, tem implicação negativa entre Jesus Cristo ou Cristo Jesus, ou trata só de radicalismo? Bom, eu sei que existe uma distinção nas cartas, quando o apóstolo chama Cristo Jesus e quando ele escreve Jesus Cristo. Mas eu confesso para você que não consegui decorar essa distinção. Então, eu simplesmente não uso, né, de forma correta, talvez, quando eu falo Cristo Jesus ou quando falo Jesus Cristo. Talvez seja melhor perguntar para algum irmão mais versado aí nas Escrituras, porque eu sei que existe uma explicação, mas eu não lembro qual é. Mas eu sobrevivi ainda, mesmo assim, eu sobrevivi, sem lembrar qual distinção é essa. Mas é bom você procurar saber. Talvez a sua memória seja melhor que a minha, e daí você pode me ensinar mais tarde. Mais alguma aqui? Não? Mário,
Você poderia falar também dessa questão de nós nos dirigirmos a Deus como Pai e o Senhor Jesus Cristo e não se dirigir ao Espírito Santo, né? Essa questão aí, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. É, é, na realidade, a divindade, ela se apresenta em três pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Bom, nós sabemos que Jesus é Deus também, é uma pessoa da divindade. A divindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Evangelho de João começa dizendo que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele, né? Então sabemos que ele é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas existem as três pessoas da divindade que nós encontramos em diferentes situações, e por isso nós aprendemos que Deus é Pai, e Deus é Filho, e Deus é Espírito Santo. E o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós o chamamos de Deus Pai. Porque para nós há um só Deus, que é o Pai. Mesmo porque existem muitos deuses, né? Deuses falsos. Mas só tem um que é Pai. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós nos dirigimos a Deus Pai. E nós nos dirigimos a Jesus como Senhor. Só tem um Senhor, Jesus Cristo. É errado, portanto, eu chamar Jesus de Pai. Ah, meu Pai Jesus. Está errado. Porque não é assim que nós encontramos na Bíblia. E nem chamar Deus de Jesus. Jesus é Deus, mas nós o chamamos de Pai. Chamamos a Deus de Pai. Agora, e o Espírito Santo? Também é Deus. Porém, na sua função em relação a nós, ele trabalha nos bastidores, como um servo. Por isso que você não encontra em nenhum lugar da Bíblia alguém se dirigir ao Espírito Santo. Você encontra pessoas orando ao Pai, você encontra pessoas orando ao Senhor Jesus, mas nunca ao Espírito Santo. E por que isso? Por uma razão muito simples. Se não tem na Bíblia, é porque você invocar um espírito pode fazer uma fila na porta da sua casa. Porque espíritos tem muitos, né? Espíritos malignos, tem muitos espíritos. E segundo, porque o Espírito Santo não está aqui para atender os nossos desejos. Ele está aqui para nos dirigir a Cristo. É como você, quando você vai num casamento. Aí você chega na porta, o convite, por favor, desse nosso convite. Aí tem aquelas moças ou aqueles rapazes, eles encaminham, vem aqui, a sua mesa é aqui. Daí leva você até a mesa onde você vai ficar na festa. Eles fazem esse trabalho de servo. E depois, quando for servido lá o jantar do casamento, a ceia do casamento, os garçons também vão fazer esse papel de servo. Eles estão uniformizados para não ficar um diferente do outro. Não vê um garçom vestido de uma cor e outro de outra. Não. Todos têm que não chamar atenção sobre si. Eles vêm uniformizados. Aí vai ter o show. Então, esses que encaminham você até a mesa é um exemplo bom do Espírito Santo.
O garçom que vai até a sua mesa levar o jantar é outro exemplo do Espírito Santo. Ele ali não é o noivo. Nenhum desses é o noivo. Eles estão ali para fazer as coisas acontecerem, tendo o noivo em vista. Não é? Aí vem a banda. Aí começa o show. Aí apagam as luzes, tal. Aí a banda vai no palco lá com cantor, aquelas bandas de casamento, né? Tem muitas dessas de festas. Aí você percebe que tem uns carinhas andando no palco de roupa preta, para lá e para cá, leva uma guitarra, traz a guitarra, leva não sei o quê, acende aqui, liga o fio ali, tá? Eles estão ali o tempo todo circulando. Mas você nem percebe que eles estão ali circulando. Eles estão de preto, para não chamar a atenção sobre eles. Mas sem eles, o palco não funciona. A banda não toca. Mas o holofote está em cima de quem? Do cantor, ou da banda, né? Não em cima deles. Esse também é o Espírito Santo na sua ação nesse mundo. Então, entenda que o Espírito Santo está aqui. O Senhor Jesus falou assim, quando ele falou que ia enviar o Espírito Santo, ele falou assim, ele me glorificará. Ele me glorificará. Ele falaria, não de si mesmo. Lá em Romanos, capítulo 8, veja as funções dele aqui. Tem várias funções. Depois, quem quiser, leia o capítulo 8 de Romanos para ver as coisas que o Espírito Santo faz conosco, agora que somos salvos. No versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual espírito clamamos Abba Pai. Percebe que ele está envolvido em todo nosso relacionamento com Deus, mas nos bastidores. E aí no versículo 16, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Então o convencimento de que somos filhos de Deus vem do Espírito Santo. E mais à frente, ele vai dizer, no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aí, mais adiante, ele vai falar assim, no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então você vê que papel importantíssimo tem o Espírito Santo em nossa vida. Mas não é para chamar atenção para si, mas sempre nos levando a Deus Pai e a Deus Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito. Então, por isso que é tão errado você fazer uma oração ao Espírito Santo, porque não tem nenhuma ocasião na Bíblia em que alguém fez isso. E é sempre bom não fazermos algo, não queremos ser o primeiro, né? Eu vou inventar oração para o Espírito Santo. Não. Pode tirar o cavalo da chuva. Não quero usar de criatividade para uma coisa que daí você fala assim, Espírito, me ajude. Aí vem um ajudar você, não é exatamente o Espírito Santo. Tem muitos hinos, sabe? Hoje a cristandade pentecostal é uma adoradora do Espírito. Agora, que Espírito eles adoram, eu não sei, porque não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não requer para si adoração. Em nenhum lugar na Bíblia existe adoração ao Espírito Santo. Então, quando a pessoa fica invocando, Espírito, venha nos ajudar, venha não sei o quê, ela pode receber um Espírito lá que não é exatamente aquele que ela estava esperando. Que há espíritos espalhados por aí, espíritos malignos, inclusive, né? Por isso que é muito errado
querer não deixar de usar a nomenclatura que Deus coloca na sua palavra para nós usarmos. Eu não sei se a pergunta era isso e tinha mais alguma coisa, não? Isso mesmo, Mário. É só a explicação mesmo. E Cláudio Mar tem mais uma dúvida aí também. Cláudio Mar, minha dúvida é versículo 17. Paulo diz que não foi enviado para batizar, sim para pregar o evangelho. Seria para batizar, ter um dom, mesmo assim ele batizou alguns irmãos em Atos. Cristo diz, ir de pregar e batizar. E batizar e não inclui Paulo também? Bom, aqui é o seguinte. Existem religiões que foram criadas em cima do batismo. E dão uma ênfase tão grande ao batismo que acabam se chamando batistas. Não é? Porque colocam o batismo como se fosse assim, uma da atividade principal na Bíblia. Não é. Quando o Senhor Jesus fala lá acho que é Mateus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Então, ali nós já, com 2 palitos, a gente resolve a questão, né? É quem não crer que vai ser condenado. Então, quem crer vai ser salvo. E o batismo? Quem crer e for batizado. O batismo é uma ordenança, mas não é uma necessidade para a salvação. O não crer é que realmente deixa a pessoa na sua condição de condenado. Agora, isso aqui também é importante para mostrar para alguns que fincam o pé em batismo o seguinte: o argumento é o seguinte. Se o batismo é algo tão essencial para a salvação, como vocês dizem ou vocês ensinam, como que Paulo, um apóstolo, o apóstolo é enviado para evangelizar os gentios, como é que um Paulo poderia dizer, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei? Pensa nisso. Como é que ele poderia dar graças a Deus e não ter batizado? É claro que no contexto aqui ele está dizendo isso porque pessoas estariam seguindo ele por terem sido batizadas por ele e talvez idolatrando Paulo. Então, por isso que ele dá graças a Deus não ter batizado ninguém. Mas isso deixa muito claro também que o batismo não é uma necessidade para a salvação. O evangelho, sim. O evangelho da graça é. Então, se alguém que está aí apegado à questão do batismo, tenta responder essa questão aqui. Como é que Paulo podia dizer que podia dar graças a Deus por não ter batizado ninguém? Não é? Nenhum de vós. Senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E aqui vem mais uma coisa que ele fala. Batizei também a família de Estéfanas. O que era batizar a família? Batizar a família era batizar pai, mãe e filhos, inclusive servos, que na época faziam parte da família, eram propriedade da família, os servos. E nessa família, crianças. Então, Paulo, não quer dizer que Paulo batizasse criança, Paulo batizava a família inteira. E o que tivesse na família. Se a mãe com o neném no colo, batizado. Isso também causa estranheza em alguns, né? Mas quando você encontra que Paulo batizou a família de Estéfanas, depois você encontra que Paulo batizou a família de Lídia, vendedora de púrpura, e que Paulo batizou a família daquele que cuidava da prisão lá, de Filipos, né? Acho que é. Como é que fez para batizar uma família? Pôs todo mundo debaixo d'água. Não é? Então, aqui é muito, muito claro isso, que o batismo não salva, mas é uma ordenança. Assim como o Senhor falou assim, fazer isso em memória de mim, a ceia do Senhor. Ele não mandou? Mandou. E se eu não fizer? O que acontece? Não acontece nada. Ele vai ficar triste,
mas eu não vou perder minha salvação por isso. A mesma coisa o batismo. E outra coisa importante de lembrar do batismo: a ordenança do batismo foi dada: ide e batizai, para fazer discípulos. Discípulos para Cristo. Porque o batismo agrega a você o nome de Jesus. Você se torna, pelo menos exteriormente, um discípulo de Cristo por levar o nome dele. Você veste a camiseta dele. No batismo, através do batismo. E o ponto aí é o seguinte: a ordem não foi dada para o batizando, mas para o que batiza. A responsabilidade do batismo não cabe ao que se converteu, cabe a quem pregou a ele. Então, você pregou o evangelho para alguém, ele creu em Jesus, está salvo, tal. Amigo, vem cá, vamos ali, ó, vou batizar você. Ah, mas eu não pedi. Não, você não tem que pedir. A ordem foi dada para o que batiza. Ide e batizai. Pregai e batizai. Muitas vezes nós pensamos que é uma decisão do batizando, né? Da pessoa que é batizada, mas não foi dada. Não fala assim, creia em Jesus, né? E peça o batismo. Não é bem assim que funciona, não. É claro que nós não vamos pegar o cara à força e levar, arrastar ele até onde tem água para ele ser batizado, né? Muitas vezes fica a questão também de muita água, pouca água, quanta água. Eu entendo que como as pessoas eram batizadas em prisões, no começo do cristianismo, a questão não era a profundidade, a questão era ter água. Se a água era jogada na cabeça, se a pessoa precisava mergulhar na água, num palmo de água, ou em 2,5 metros de água, isso não importava. A água era para simbolizar o batismo, só isso, né? A morte, né? Está morrendo para essa vida. Também fala de purificação, né? Da água. Mas é isso. Tem mais duas aí. Tem uma de Luzir Salles e depois Larissa. Bom, Larissa, como eu disse, ninguém ora ao Espírito Santo. E você pergunta, então, quando eu peço, Espírito Santo, me dá discernimento, estou errada? Está errada. Porque você não tem que pedir para ele dar discernimento a você. Tem que pedir para o Senhor. Ou para Deus Pai. Ele vai, então, delegar essa tarefa para o Espírito Santo. Agora, qual era? Luzir, acima de Larissa. O Espírito Santo também é onisciente? Sim. Tudo o que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. As diferenças ficam por conta da humanidade do Filho. O Espírito Santo não é um homem. Não tem corpo. E o Pai também não é um homem, não tem corpo. O Filho não era um homem, não tinha corpo. Mas aí ele quis vir ao mundo e assumir a forma humana. Porém, mesmo antes dele vir ao mundo e assumir a forma humana, Deus, quando criou o ser humano, o criou com certas qualidades que são divinas. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma pessoa falando que não acredita em Deus porque esse mundo é muito injusto. Eu falei, minha filha, de onde você tirou a ideia de injustiça? Se não foi Deus que colocou isso no seu coração? Como nós sabemos o que é justo e o que não é justo? Por que eu acho que eu não posso matar meus próprios filhos, por exemplo, e comê-los? Se nós estamos passando fome, o negócio é fazer criança para comer, né? Mas claro que isso aí é abominável aos olhos de Deus. E nós temos dentro de nós, costurado no nosso íntimo, que tem coisas que não podemos fazer. Quando Caim matou seu irmão, o que aconteceu? Ele fugiu, ele se escondeu.
Quando Adão pecou, ele se escondeu. Quando Caim matou seu irmão, ele deu um monte de desculpas. Deus chegou para ele, não, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Porque nós temos uma consciência também, que nos acusa quando nós pecamos. Mas de onde vem isso? Nós não somos que nem uma pedra. A pedra não sente nada, né? A pedra pode fazer sol, pode fazer frio, a pedra está lá, quietinha. Um animal também. O animal não tem as qualidades morais que Deus tem. Ele talvez aprenda algumas qualidades, porque ele sabe que se ele morder, ele apanha, se ele não fizer, não balançar o rabo, ele não ganha a refeição. Então, ele vai aprendendo por condicionamento. Mas ele é um animal, ele não tem nada que vem daquela criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, como nós fomos. Por isso que o ser humano, ele tem um buraco dentro de si, um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, porque ele não consegue se completar. Sem Deus, ele não se completa. Então, o Espírito Santo é onisciente. Nós não somos oniscientes, né? O Espírito Santo é onisciente, o Filho é onisciente, o Pai é onisciente. Não, José Nilton, eu nunca ouvi falar nisso aqui, que Paulo não cria não cria que o batismo fizesse parte do evangelho ou que fosse essencial para a salvação. Realmente não é essencial e não faz parte do evangelho. Mas é uma ordenança, assim como a ceia do Senhor. Então nós devemos parar ali. Não buscar ir mais longe que isso, né? Porque ele não batizava, ali deixa claro, né? Para não ter pessoas dizendo que foram batizadas por Paulo. Porque como ele tinha um certo status. Paulo tinha um certo status de celebridade entre os irmãos, né, pela missão que lhe foi confiada, então certamente ele preferia não batizar. Porque senão ficava aquela fila de fã-clube, né? Ah, eu quero ser batizado por Paulo. Ah, eu fui batizado por Paulo. Ah, você não foi. Ih, você não foi. O seu batismo não é tão bom quanto o meu. Mas vamos lá, o que o Michel Quirino ia perguntar? Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Mário. Boa noite. Referente àquele versículo que fala Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas se relacionavam com o Senhor Jesus, né? Que era o Jeová. Então, nós do Novo Testamento, nós somos os únicos que temos relação direta com o Pai. Antes, as pessoas do Antigo Testamento não... o Pai se relacionava com essas pessoas. Como é que fica essa questão? Eu queria entender. A revelação de que somos filhos do Pai, não como criaturas. No Antigo Testamento só fala, acho que uns 3 ou 4 versículos, chamam a Deus de Pai. Mas é Pai no sentido de Criador. No entanto, foi Cristo que trouxe essa noção, na verdade, essa revelação, de que temos um Pai, porque ele até foi perseguido por chamar a Deus de Pai. Porque para qualquer judeu, isso era uma blasfêmia, chamar a Deus de Pai. Porque era você se colocar num nível de familiaridade que não cabia a um ser humano. Agora, quando o Senhor termina a sua missão aqui, né? Quando ele ressuscita, ele morre e ressuscita, ele fala para as mulheres que foram encontrá-lo no sepulcro: vai a meus irmãos e vossos irmãos e diga que a meu pai e vosso pai. De repente, ali ele dá uma autoridade para ela chamar Deus de Pai. Ou seja, ele mostra que agora os discípulos estavam na mesma família da qual ele fazia parte. Na família dos filhos do Pai.
Então, isso não era conhecido no Antigo Testamento, é uma blasfêmia. Se você entrar numa sinagoga de judeus e falar assim, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pai. Se você falar sobre o seu pai, né, aquele que casou com sua mãe e tal, tudo bem. Mas se de repente você der a entender que você vai falar de Deus como sendo seu pai, você vai ser expulso dali. E o que você pode fazer, a hora que jogarem você pela porta, é limpar a poeira e ir na sinagoga, na sinagoga não, ali é a sinagoga, né? Você ir como é que chama, dos muçulmanos lá, a mesquita. Você ir na mesquita da esquina e fazer a mesma coisa, tenta fazer isso na mesquita da esquina. Eu lembro uma vez vendo uma entrevista de um pregador americano, ele foi convidado para pregar numa mesquita, não sei se foi numa mesquita ou numa sinagoga. E avisaram ele o seguinte, falaram assim, olha, em maneira nenhuma você chame Deus de pai, tá? Você não pode chamar Deus de pai. Não sei como é que ele resolveu isso, mas não pode. Então, a passagem que eu citei está em João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse é um privilégio elevadíssimo que nós temos como cristãos de poder chamar a Deus de Pai, porque o Senhor Jesus nos deu essa autoridade agora, essa liberdade. Eu acho, Mário, que não tem mais pergunta agora, não. Você quer dar uma analisada aqui para ver onde é que você vai começar na próxima? Nós fomos até o versículo 5. Eu acho que a gente podia começar do versículo 4, hein? Que tal? Embora a gente já tenha invadido aí a questão de batismo e tal, mas eu acho que dá para espremer um pouco mais aqui e aprender mais algumas coisinhas. Não é? Pronto, então fica certo. Na próxima sexta, se o senhor permitir, a gente continua, né? Continua a partir do 1 Coríntios 1, versículo 4. Ok, Mário. Pronto. Mário, você poderia dar graça para a gente estar encerrando? Vamos lá. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, por todas as bênçãos recebidas, damos graças pela salvação